Boa noite. Boa noite. Acordo na Câmara inclui novamente no texto da lei eleitoral pontos polêmicos. Deputados querem proteger políticos de ações de juízes de primeira instância. E o TSE decide que candidaturas de laranjas devem levar à cassação de toda a coligação. A Petrobras anuncia o aumento de preços da gasolina e do diesel a partir de amanhã. Mais de 200 fundos de investimentos divulgam um documento em defesa da Amazônia. A mancha de poluição no rio Tietê avança quase 30% em um ano. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã. E a Arábia Saudita afirma ter provas de que os iranianos estão envolvidos no ataque contra a refinaria de petróleo. Veja agora no Jornal Nacional. Deputados querem mexer na proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado. O texto já passou pelo Senado. E se mudar, juízes de primeira instância ficariam impedidos de usar medidas cautelares contra políticos, como quebra de sigilo ou determinar o uso de tornozeleiras eletrônicas. O Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre o foro privilegiado no ano passado. Os ministros reduziram o foro para deputados e senadores. A partir de então, os parlamentares só são investigados no STF quando o suposto crime é relacionado ao mandato e cometido durante a permanência no cargo. Antes mesmo da decisão do STF, o Senado já tinha aprovado uma PEC restringindo ainda mais o foro privilegiado. Em casos de crimes comuns, como roubo ou lavagem de dinheiro, o foro será apenas para presidente e vice-presidente da República e para os presidentes do Supremo, Câmara e Senado. A PEC está parada na Câmara desde o final do ano passado, onde precisa ser votada. Mas os deputados vão tentar fazer uma mudança. A ideia é incluir na proposta um texto do deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB, e que diz que a decretação de medida cautelar penal contra agente público, anteriormente sujeita ao foro especial por prerrogativa de função, cabe à autoridade judicial competente de acordo com o regime constitucional vigente até a promulgação desta emenda. Em outras palavras, o texto proíbe que juízes de primeira instância decretem medidas cautelares como quebra de sigilo, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno de autoridades. Se o texto for aprovado, essas medidas só poderão ser decretadas no caso de ministros e parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal e no caso de governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. A proposta trata de medidas cautelares e não de prisão. Nos crimes cometidos por parlamentares, a Constituição só autoriza prisões em flagrante naqueles inafiançáveis, independentemente de terem relação ou não com o mandato. Mas em 24 horas, o juiz responsável precisa mandar a decisão para a Câmara ou para o Senado, que decidem pelo voto da maioria se a prisão será mantida ou não. O autor da proposta, deputado Luiz Flávio Gomes, está internado em São Paulo para um tratamento de leucemia. Deputados de vários partidos defendem um texto que ele propôs. Dizem que ele é necessário para evitar o que chamam de ativismo judicial, como perseguições políticas regionais. O ativismo judicial não pode contrariar aquilo que manda a Constituição. Ou você criar fatos ou criar situações novas, cujas situações novas contrariem a própria legislação vigente. Então, o caminho novo não é o caminho do ativismo. O caminho novo é melhorar a legislação brasileira. Essa é a principal discussão no momento. Como acabar com o foro privilegiado e, ao mesmo tempo, deixar algumas garantias para se evitar conflitos, brigas, disputas, às vezes problemas locais sendo refletidos na esfera penal. Quem discorda afirma que a mudança vai manter o foro privilegiado. Colocar mais entraves quando a gente tenta justamente acabar com o foro privilegiado para que haja celeridade nas votações, nos julgamentos, não nos parece o caminho. Pelo contrário, a gente vai criar um novo tipo de foro, o meio foro. A Associação Nacional dos Procuradores da República também criticou o texto do deputado Luiz Flávio. É um retrocesso no combate à impunidade em nosso país, na medida em que retira do juiz que acompanha a investigação, que está perto da investigação, que sabe como ela está sendo desenvolvida, o poder de decidir aquela medida cautelar e arremete para uma outra instância. Repito, que terá uma enorme dificuldade de resolver isso com rapidez. Em primeiro lugar, porque não é essa Corte de Justiça que acompanha a investigação, não está perto dos fatos, não sabe o que está ocorrendo. Então, vai ter a necessidade de ter muito mais tempo para analisar essa medida.
O deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, entregou à Justiça os 2 passaportes dele, o comum e o diplomático. A Justiça do Distrito Federal determinou a apreensão dos passaportes por causa de um processo de 2011. Nessa ação, uma paciente diz ter sofrido queimaduras durante um procedimento estético feito na clínica que era do deputado. Luiz Miranda disse que a decisão é absurda. O deputado responde também a um processo por estelionato e é investigado de forma sigilosa pela Procuradoria-Geral da República. O TRE rejeitou as contas de campanha do deputado, que pode perder o mandato. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidaturas de laranjas feitas para fraudar a cota mínima de mulheres devem levar à cassação de toda a coligação. A decisão foi tomada no julgamento de um caso do interior do Piauí, em que 6 vereadores perderam o mandato acusados de usar essa tática. A Câmara de Valença do Piauí, cidade de quase 21 mil habitantes, começou o dia vazia. Dos 11 vereadores, 6 tiveram os mandatos cassados, inclusive o presidente. Eles fazem parte de 2 coligações que, segundo a Justiça Eleitoral, usaram mulheres como laranjas para alcançar o mínimo de 30% de candidaturas femininas. Uma dessas candidatas obteve apenas um voto. A outra zerou nas urnas. E a terceira candidata não apareceu sequer para votar no dia da eleição. A ação foi movida por outra coligação. Nós tínhamos candidato que era mãe e filho. A mãe teve um voto, o filho teve 800 e tantos votos. Ontem à noite, o TSE determinou a cassação dos mandatos de Raimundo Nonato Soares, do PSDB, Benoni José de Souza, do PDT, Ariana Maria Rosa, do PMN, Fátima Bezerra Caetano, do PTC, Estênio Romeu da Cruz, do PPS e de Leonardo Nogueira Pereira, do PROS. Moradores saíram em carreata para comemorar a decisão. Quem vai dar credibilidade a uma mulher que quer assumir um cargo e nem comparece para votar? Embora não tenham sido punidos, um dos efeitos para os partidos é que, com menor representação na Câmara, receberão menos dinheiro público do fundo partidário. Essa é a primeira decisão do TSE envolvendo fraude na cota de gênero. O que se identifica aqui é um claro descompromisso dos partidos políticos com a concretização desse mandamento legal, não apenas com a escolha em convenção de mulheres que queiram concorrer efetivamente, mas também com a alocação de recursos e de tempo de propaganda que tornem essas candidaturas minimamente viáveis. Os ministros ressaltaram que isso pode significar um precedente para outros processos e para as eleições do ano que vem. Entre as investigações em andamento estão as de chapas do PSL. Em Minas Gerais, a Polícia Federal investiga se assessores do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, receberam de volta parte do dinheiro destinado a candidatas suspeitas de terem sido laranjas. Marcelo Álvaro presidia o PSL no estado. Em Pernambuco, a Justiça Eleitoral apura se o presidente do PSL, Luciano Bivar, usou uma candidata laranja para desviar dinheiro do Fundo Especial de Campanha. Marcelo Álvaro Antônio e Luciano Bivar negam as acusações. A defesa dos vereadores informou que vai recorrer da decisão do TSE. O PTC declarou que não vai recorrer porque não compactua com candidaturas de laranjas. O PSDB afirmou que defende a cota das mulheres e respeita a decisão judicial e que eventual recurso cabe à coligação. Não conseguimos contato com PMN, PROS e PPS nos estados. O presidente do PDT no Piauí diz que não pode responder porque está suspenso pelo PDT nacional. Não conseguimos contato com a presidência nacional do partido. Mais uma reviravolta no projeto que muda as regras eleitorais. Deputados fizeram um acordo para reincluir no texto pontos polêmicos retirados ontem pelos senadores. O projeto pode ser votado ainda hoje no plenário da Câmara. Entidades que defendem transparência na política pediram em carta aberta ao presidente da Câmara que fosse mantido o texto aprovado ontem pelo Senado, que só manteve o fundo eleitoral sem mexer nas regras eleitorais. Mas, depois de conversar com os líderes, o presidente Rodrigo Maia afirmou que o projeto anterior, aprovado na Câmara e rejeitado no Senado, seria retomado, pelo menos em parte. Alguns temas polêmicos saíram,
mas ao menos 2 pontos ficaram no texto. A permissão para que as verbas do fundo eleitoral sejam usadas para pagar multas e impulsionar conteúdo na internet, o que hoje é proibido, e a autorização para que pagamento de advogados não entre na conta do teto de gastos de campanha e possa ser quitado com doações de pessoas físicas sem limite de valor. Segundo especialistas, esse ponto pode abrir caminho para o Caixa 2. Alguns pontos geraram polêmica, que precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorada a sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. O fundo eleitoral, aprovado pelo Senado, também levantou discussão. O valor do fundo para as campanhas do ano que vem, R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais, o mesmo valor das eleições passadas, não é consenso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acha pouco. Diz que é um erro, porque em 2020 serão mais candidatos. Mas o presidente da Câmara é contra aumentar o valor. Rodrigo Maia diz que R$ 1 bilhão e 700 milhões é alto diante da crise econômica. O Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, tomou posse hoje e convidou os procuradores do Grupo de Trabalho da Lava Jato a voltar aos seus cargos. De acordo com a portaria publicada, 5 dos 6 retornaram ao grupo que investiga o envolvimento de políticos com foro em casos de corrupção. Eles haviam deixado as funções na Procuradoria-Geral da República, alegando grave incompatibilidade com a agora ex-procuradora-geral Raquel Dodge. O mandato dela terminou ontem. O relator da reforma tributária no Senado apresentou o parecer dele sobre a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do senador Roberto Rocha, do PSDB, reduz a carga tributária sobre o consumo e aumenta sobre a renda, seguindo o padrão dos países desenvolvidos. No relatório apresentado hoje, Roberto Rocha desmembrou o imposto único em 2. Um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para o governo federal, que reúne 7 tributos federais: IPI, COFINS, PIS, PASEP, IOF, Salário Educação e CID, que incide sobre combustíveis. E um IBS para estados e municípios, com ICMS e ISS. O consumidor vai saber na hora, na nota fiscal eletrônica, o quanto vai pagar de imposto. O processo de transição para a implementação do IBS dual seria de 5 anos. O relator não incluiu nenhum imposto sobre movimentação financeira nos moldes da antiga CPMF. Também retirou da reforma a redução da carga tributária sobre a folha de pagamento, proposta defendida ontem, mais uma vez, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Roberto Rocha disse que a Constituição tem um dispositivo que já prevê mecanismos para desonerar a folha. O que se deseja com a reforma é simplificação, modernização, competição, e isso é feito com o texto que nós apresentamos aqui agora. Os senadores terão 15 dias para apresentar emendas ao relatório. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que espera que o governo também envie as sugestões da equipe econômica nesse prazo. Não há reforma tributária sem termos a estrutura, o esqueleto vindo do governo federal, seja ele qual for. O presidente do Senado também cobra do governo mais clareza no que pretende da reforma. Davi Alcolumbre defende formar uma comissão com representantes da equipe econômica do Senado e da Câmara para unificar uma proposta. Uma composição tripartite vai, sem dúvida nenhuma, dar celeridade para essa matéria que o Brasil aguarda. E no final, nós temos que colher o fruto e o resultado disso. Melhorar a vida das pessoas, simplificar a vida das pessoas, garantir tranquilidade para os empreendedores investirem no Brasil e assegurar que a gente possa fazer essa reforma que é aguardada há muitos anos. A proposta do governo, que ainda está sendo elaborada, deve chegar ao Congresso em partes. Primeiro, a unificação de impostos federais e só depois mudanças no imposto de renda e redução de impostos sobre a folha de pagamento das empresas. Para compensar, a equipe econômica não descarta a retomada de discussão de um imposto sobre transações financeiras. A Petrobras anunciou que vai aumentar os preços da gasolina e do diesel a partir de amanhã nas refinarias. Segundo a empresa, o preço médio da gasolina vai subir 13,5% e o do diesel terá alta média de 4,2%.
O reajuste acontece 2 dias depois da disparada no preço do petróleo no mercado internacional, provocada por ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita. O repasse para os consumidores depende dos postos e das distribuidoras. Um estudo divulgado hoje pelo IPEA aponta que, apesar da melhora no nível de ocupação e das vagas com carteira assinada, o rendimento médio no Brasil recuou esse ano. A desigualdade de renda cresceu. Enquanto as famílias mais pobres estão diminuindo seus ganhos, as mais ricas tiveram aumento nos salários. Segundo o estudo, a recuperação no mercado de trabalho é mais forte no setor informal, com rendimentos mais baixos. Pesquisadores alertam também para o aumento do desemprego de longo prazo entre pessoas que não conseguem voltar para o mercado de trabalho. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,5 ponto percentual para 5,5% ao ano. É o menor percentual em 20 anos, quando o país adotou o regime de metas de inflação. O Copom declarou que indicadores sugerem a retomada gradual da recuperação econômica, que as reformas e os ajustes necessários para o país têm avançado, mas enfatiza que continuar nesse processo é essencial para a queda dos juros e para a recuperação sustentável da economia. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano cortou pela segunda vez seguida em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros do país, que passa a variar de 1,75% a 2% ao ano. O Federal Reserve afirmou que a inflação se mantém sob controle e que o mercado de trabalho está favorável, mas que riscos globais podem ameaçar o crescimento econômico dos Estados Unidos. A decisão não foi unânime e já era esperada pelo mercado financeiro. A seguir, os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã. E o primeiro-ministro de Israel não consegue maioria para governar. Câmeras de segurança registraram cenas muito fortes de agressão em Goiânia. Foi em agosto, mas a polícia só divulgou o material agora. Nós vamos exibir uma parte. O personal trainer Murilo de Moraes Segurado deu um soco na namorada, que caiu no chão. Ele passou a chutar a jovem. Só parou quando um policial civil armado interveio. Murilo Segurado foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a justiça negou o pedido de liberdade. A vítima sofreu ferimentos pelo corpo. 6 pessoas morreram em operações da polícia no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, 5 mortos tinham ligação com o tráfico e foram atingidos depois de atacar os policiais. Um mototaxista também morreu e um cabo da PM foi baleado. Numa outra operação contra o tráfico, no Complexo da Maré, moradores dizem que tiros foram disparados do helicóptero da polícia. Ninguém se feriu. Com medo, estudantes tiveram que se abaixar no corredor de uma escola. Em São Paulo, bandidos estão furtando peças de obras de arte feitas de bronze para revender no mercado ilegal. A praça já foi chamada de Jardim dos Escritores, mas aos poucos a história no Largo do Arouche, no centro, está se apagando. Na noite passada, ladrões quebraram a base e arrancaram um busto de bronze do poeta e jornalista Vicente de Carvalho. Só não sumiu de vez porque a polícia percebeu que 2 homens carregavam a obra. Eles foram presos. Vicente de Carvalho voltou a ficar em segurança. A prefeitura disse que recolheu outros 2 bustos do jardim para restaurar porque eles tinham sinais de depredação. A ganância também tem tirado a paz nos cemitérios paulistas. No domingo, bandidos se aproveitaram da falta de segurança no cemitério do Campo Grande, que é público, e furtaram 75 portas de bronze. Os túmulos ficaram abertos. Os ataques a esculturas e obras de arte expostas em locais públicos em São Paulo são constantes. Desde 1944, a estátua de Diana, a protetora da natureza, fazia parte desse cenário. Primeiro sumiram um dos braços e um arco. E em junho, a estátua inteira desapareceu. O bronze é um metal caro e normalmente é vendido a ferros velhos e derretido. Agora, a polícia investiga para onde está indo essa parte da história. Simboliza a cultura paulista, a história de São Paulo. Então, é a perda da memória. Isso entristece. A Prefeitura de São Paulo declarou que a Guarda Civil Metropolitana recuperou mais de 1.200 peças de bronze neste ano.
A Arábia Saudita afirmou hoje que tem provas de que o Irã está envolvido nos ataques contra instalações de petróleo. E o presidente americano anunciou que vai aplicar novas sanções contra o Irã. Donald Trump mandou um recado para o Irã. Disse que se tiver que fazer algo, vai fazer, sem hesitar. O porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita afirmou que o ataque contra um campo de petróleo e a maior refinaria do mundo no sábado foi inquestionavelmente financiado pelo Irã. E apresentou drones e mísseis que teriam sido lançados. Um dos mísseis é de um tipo usado pela Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo a investigação, o ataque veio do norte e não do Iêmen, mas o local exato não foi confirmado. Isso contradiz a versão dos rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, que reivindicam a autoria dos ataques. O Irã negou mais uma vez a responsabilidade pelo ataque e os Estados Unidos se reuniram com aliados. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está no Oriente Médio para coordenar os próximos passos. Hoje ele disse que o ataque foi um ato de guerra do Irã. Pompeo se encontrou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e amanhã vai aos Emirados Árabes Unidos. Num comunicado oficial enviado aos Estados Unidos, o governo iraniano disse que qualquer ação contra o país vai ter uma resposta imediata. O presidente Hassan Rouhani acusou os americanos de terem começado o impasse, quando saíram unilateralmente do acordo nuclear internacional no ano passado, e afirmou que não pretende negociar enquanto estiver sofrendo sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas Trump disse que nas próximas 48 horas vai aumentar substancialmente as sanções contra o Irã e que os Estados Unidos têm muitas opções, inclusive uma guerra. O ataque à refinaria na Arábia Saudita é o tema do podcast O Assunto, no G1, apresentado pela jornalista Renata Lopretti. Para ouvir, é só acessar g1.com.br/podcasts. Em meio à tensão com o Irã, Donald Trump nomeou hoje o seu novo conselheiro de segurança nacional. Robert O'Brien era o principal negociador de reféns do Departamento de Estado. O advogado teria impressionado Trump ao conseguir libertar americanos detidos em países como Turquia e Afeganistão. O'Brien vai ser o quarto conselheiro de segurança da Casa Branca em 3 anos, um recorde na história do país. Em Israel, nenhum dos 2 partidos mais votados na eleição de ontem obteve maioria. E o mistério sobre quem vai governar o país permanece. A pequena diferença entre os votos recebidos pelo partido do general Benny Gantz e pelo de Benjamin Netanyahu deixa Israel de novo com inúmeras interrogações. Quem vai governar? E com que alianças? Nos bastidores, a aposta é que, como Netanyahu não conseguiu formar um governo na eleição de abril, o próximo primeiro-ministro deve ser Benny Gantz. E a alternativa mais discutida no momento é a chamada União Nacional, tendo como base os 2 partidos mais votados, o azul e branco e o Likud. Nesse caso, Netanyahu poderia ser afastado da liderança de seu partido. Discute-se também uma aliança mais à esquerda com a inédita participação dos partidos árabes ou mais à direita com os ultra-ortodoxos. O que parece certo é que o reinado de Benjamin Netanyahu tem os dias contados. Se não encontrar rapidamente uma forma de se manter no poder, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve, em algumas semanas, sair do governo diretamente para um tribunal de justiça, onde pode ser julgado por corrupção. Ele perdeu o apoio dentro do próprio partido e também grande parte do respeito internacional. Hoje, diante do resultado das eleições, anunciou que não vai à Assembleia Geral da ONU. A justificativa? Circunstâncias políticas. A seguir, mais de 200 fundos de investimentos divulgam um manifesto em defesa da Amazônia. E a mancha de poluição avança no rio Tietê. Um grupo formado por 230 fundos de investimento divulgou hoje um comunicado em defesa da Amazônia. O grupo, que administra cerca de 65 trilhões de reais, disse que acompanhou com preocupação os impactos, inclusive financeiros, da crise de desmatamento e queimadas no Brasil e na Bolívia.
disse que considera crucial o papel das florestas tropicais para preservar o clima e proteger a biodiversidade do planeta. E pediu às empresas nas quais eles investem uma política contra o desmatamento, envolvendo toda a cadeia de produção, e que elas monitorem o cumprimento dessa política. A mancha de poluição que sufoca o rio Tietê, o mais importante de São Paulo, atingiu o maior nível dos últimos 6 anos. Peixe, nesse trecho do Tietê, só inflável mesmo. A obra está lá para todo mundo lembrar. O principal rio paulista é poluído. E segundo um relatório da ONG SOS Mata Atlântica, a poluição aumentou. O estudo monitora 576 quilômetros do Tietê. Os técnicos analisam a qualidade da água em quase 100 pontos. O resultado deste ano revelou que a poluição atinge 163 quilômetros do rio, um aumento de 33% em relação ao ano passado. É a maior mancha desde 2013. Todo investimento em saneamento básico não tem sido suficiente ou capaz de evitar as outras ações, como o uso irregular do solo, o desmatamento. Tudo isso fez com que, então, a gente regredisse nos indicadores de qualidade de água. Esse é o trecho considerado mais crítico. Depois de passar por algumas cidades da Grande São Paulo, o Tietê, que chega à capital, está praticamente morto. Essas águas escuras e com mau cheiro muito forte estão carregadas de esgoto não tratado, que vem das casas das pessoas, de indústrias e de áreas de cultivo agrícola. O estrago fica ainda mais visível em cidades como Salto, no interior do estado, onde as quedas formam uma espuma tóxica no rio. O presidente da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo, diz que parte da culpa pelo aumento da poluição é de cidades metropolitanas. Onde houve o aumento da mancha de poluição, é onde nós temos menos tratamento dos esgotos. É um rio de cabeceira, um rio com vazões baixas, que tem água que vem de outras bacias hidrográficas. Então, isso representa um desafio muito grande. A responsável pelo estudo diz que a cura do Tietê exige uma solução articulada. Fazer com que a despoluição seja um projeto de Estado, né? E que todos os municípios da bacia do Tietê estejam integrados a esse programa. Que imagem triste, né, essa do rio Tietê poluído. Hora da previsão do tempo, Eliana Marques, boa noite. Tem alerta hoje? Boa noite, Renata, e a todos. Tem sim. E hoje já choveu forte em várias cidades do Paraná. Em Guarapuava, o granizo mudou a paisagem no parque da cidade e tem muita casa sem luz em Curitiba. Amanhã, risco de chuva volumosa em Santa Catarina e no sul do Paraná. Pancadas de chuva isoladas que podem ter raios e ventos no norte do Rio Grande do Sul, nesta faixa até o sul de Mato Grosso do Sul e do Acre até Roraima. Enquanto a chuva se espalha, as regiões com tempo seco diminuem. Onde a umidade do ar vai ficar mais baixa é principalmente em Goiás. E hoje, Belo Horizonte teve a tarde mais seca do ano, com umidade de 12%, segundo a Defesa Civil. Em Matão, interior de São Paulo, um incêndio chegou perto de uma rodovia. O fogo começou numa plantação de cana-de-açúcar e espalhou com o vento. Amanhã, o sol predomina, onde o mapa está amarelo, e no Nordeste, chuva passageira entre o litoral da Bahia e da Paraíba. Em Salvador, máxima de 28 graus, em Fortaleza, 33, no Norte, de 34 graus para cima. E 3 capitais estão na mira do Clube das Quarentonas. Palmas, Goiânia e Cuiabá, um pouco mais quente. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde esfriou no fim da tarde de hoje, amanhã mais calor. E no fim de semana, olha, temperaturas despencam de novo. No Rio de Janeiro, 34 graus de máxima amanhã e 40 na sexta-feira. Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Internacional e Atlético Paranaense vão se enfrentar nesta noite em Porto Alegre para decidir quem vai ser o novo campeão da Copa do Brasil. Luiz Roberto, boa noite. Oi, Renata, boa noite, Rodrigo, boa noite, Brasil. Pois é, que clima de decisão que cerca a cidade de Porto Alegre. Desde as primeiras horas do dia, nós temos imagens belíssimas desse clima que a gente vai apresentar para você agora. O pôr do sol no Guaíba, todos os caminhos trazendo para o gigante da Beira-Rio, que vai receber 50 mil pessoas. O primeiro jogo foi 1-0 para o Atlético Paranaense, que, portanto, hoje joga pelo empate. O Inter precisa vencer por 1 de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 para ser campeão no tempo normal. Agora há pouco, as delegações chegaram aqui
Olha só a delegação colorada, a chamada Rua de Fogo. O Odair Hellmann só traz uma dúvida. O Guerreiro vai jogar, mas o D'Alessandro, esse aí, vai fazer um teste no vestiário. O Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, repete o mesmo time da vitória do primeiro jogo por 1-0, com o Nicão escalado e com Bruno Guimarães, que fez o gol da vitória. Renato e Rodrigo, depois de a dona do pedaço, a decisão milionária. 53 milhões para quem for campeão e 23 para quem for vice. Dinheiro não está faltando por aqui. Tá bom, Luiz Roberto. E depois da finalíssima da Copa do Brasil, tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo.